Os furacões estão entre as tempestades mais poderosas da Terra. São sistemas enormes e espiralados de nuvens e vento. Os furacões se formam sobre as águas quentes dos oceanos. Eles absorvem calor e energia da água. Essa energia alimenta seus poderosos ventos e chuvas torrenciais. Os furacões podem causar destruição em massa quando atingem o continente. Os furacões são uma séria ameaça à vida e à propriedade. Entender essas tempestades é crucial para nos protegermos. Devemos aprender sobre sua formação, estrutura e impacto potencial. Esse conhecimento nos permite preparar e nos manter seguros durante a temporada de furacões. Os furacões nascem sobre as águas quentes dos oceanos tropicais, principalmente perto da linha do Equador. Essas águas quentes são como a feijoada para um carioca, essencial para essas tempestades ganharem força. O ar quente e úmido acima do oceano sobe, levando com ele uma quantidade enorme de vapor d'água, tipo quando a gente esquece a panela no fogo e o vapor toma conta da cozinha. Esse ar subindo cria um vazio embaixo, uma área de baixa pressão, que funciona como um ímã para o furacão. Mais ar quente e úmido é atraído para esse vazio, alimentando ainda mais o sistema de baixa pressão, igualzinho quando a gente abre um pote de brigadeiro e todo mundo quer um pedaço. Esse processo continua, criando um ciclo de ar subindo e um vazio se formando, um verdadeiro carrossel de ar e água. É esse ciclo que faz a tempestade ganhar força, tipo quando a gente não para de dançar um forrozinho. À medida que o ar sobe e esfria, o vapor d'água se transforma em gotículas de água, igualzinho quando você sai do banho quente e o espelho fica todo embaçado. Essa transformação forma nuvens e libera calor, que alimenta ainda mais a tempestade. É como se a tempestade tivesse um churrasquinho de picanha aceso dentro dela. A tempestade vai ficando mais forte e organizada, tipo um time de futebol treinando para a Copa do Mundo. A rotação da Terra, a mesma que faz a gente ter dia e noite, faz com que todo esse sistema de tempestade comece a girar, como se estivesse dançando um samba no carnaval. Aí, quando você menos espera, surge o furacão, com seu olho no centro. Tranquilão, no meio daquela confusão toda, tipo um camarote na Sapucaí. Um furacão é como um brigadeiro, com diferentes camadas. Cada camada tem seu papel na explosão de sabor. Ou no caso do furacão, na força da tempestade. No centro, bem no meio da muvuca, está o olho. É o coração do furacão, a parte mais tranquila, como o olho do furacão. O olho é uma área de ventos calmos e céu claro, um verdadeiro oásis no meio do caos, tipo encontrar um pastel na feira. Ao redor do olho, como um paredão, está a parede do olho. É aqui que o bicho pega. A parede do olho é a parte mais perigosa do furacão, com ventos que podem levar tudo de roldão, mais forte que ventania de shopping no inverno. É aqui que estão os ventos mais fortes e as chuvas mais intensas. É de arrepiar, tipo ver o preço do tomate na feira. Para completar a festa, temos as bandas espirais de chuva, que se estendem para longe do furacão, como se fossem os braços do Cristo Redentor. Essas bandas também trazem muita chuva e vento forte, causando estragos por onde passam, como um arrastão na praia. Para você ter uma ideia, um furacão pode ser do tamanho do Brasil. É assustador, tipo fila de padaria em dia de pão na chapa. Ele se move pelo oceano, como se estivesse dançando um frevo, e se alimenta da água quente, como se fosse um café da manhã de hotel. Para saber o tamanho da encrenca, os cientistas usam a escala Saffir-Simpson para classificar os furacões. É como dar nota de 0 a 5 para o furacão, do deixa disso, ao sai de baixo que o negócio tá feio. A nota é dada pela velocidade do vento e pela capacidade de destruição, tipo avaliar um churrasco. Um furacão nota 1, o mais fraquinho. Já chega com vento de 119 a 153 km por hora, é como um jogador de futebol juvenil. Mas um furacão nota 5, o mais forte, é como o Neymar em campo, com ventos de mais de 251 km por hora. Aí é para acabar com o jogo, causar um estrago enorme. É a casa da sogra caindo. Quanto maior a nota, maior o perigo. É como comer pimenta. Quanto mais alto, mais você sua. Seção 5.
Os impactos devastadores dos furacões. É agora que a gente fala sério. Os furacões podem causar um verdadeiro estrago, uma bagunça generalizada, pior que casa de vó com os netos no fim de semana. Seus ventos são capazes de arrancar árvores como se fossem mudinhas de tomate, destruir casas como se fossem de isopor, e arremessar carros como se fossem carrinhos de brinquedo. É cada estrago que você fica só observando. E não para por aí. As chuvas torrenciais dos furacões podem causar inundações sérias, transformando ruas em rios, igualzinho quando entope a canalização da rua na primeira chuva de verão. As casas são invadidas pela água, os móveis boiam, as lojas fecham as portas, as estradas viram piscinas e a infraestrutura da cidade vai por água abaixo. É como se o rio Tietê tivesse passado por ali. E o pior de tudo é a maré de tempestade. Uma onda gigante que o furacão traz junto com ele, tipo um tsunami de água salgada. É como se o mar resolvesse invadir a cidade, causando um estrago enorme e colocando a vida das pessoas em risco. É para correr para o alto do morro. As áreas costeiras são as mais afetadas, com casas destruídas e famílias desabrigadas. É de cortar o coração, pior que perder o último pão de queijo na chapa. Seção 6. O olho no céu. Tecnologia e previsão de furacões. É a tecnologia salvando o rolê. A tecnologia está aí para nos ajudar e com os furacões não é diferente. Hoje em dia, podemos prever a chegada deles com mais precisão, usando equipamentos de última geração, tipo um GPS para furacão. Os satélites, lá do alto, nos dão informações valiosas sobre a formação e o movimento do furacão. Eles tiram fotos, medem a pressão do ar, a umidade e a temperatura. É como se estivéssemos vendo o furacão pelo Instagram Stories, acompanhando cada passo dele. Com essas informações, os meteorologistas, que são como os detetives do tempo, podem prever a trajetória do furacão e avisar a população com antecedência, tipo um alerta no WhatsApp. E não podemos esquecer das boias, os nossos informantes no meio do oceano. Elas ficam lá, firmes e fortes, medindo a temperatura da água, a altura das ondas e a velocidade do vento, enfrentando tudo, igual a gente no transporte público lotado. Juntando os dados dos satélites e das boias, os meteorologistas podem criar modelos e previsões mais precisas, como se fossem mapas para navegar no meio da tempestade, tipo um Waze para furacão. Seção 7. Caçadores de furacões. Voando para dentro da tempestade. Se segura que agora é emoção. E você sabia que existem pilotos corajosos que voam direto para dentro dos furacões? Isso que é adrenalina! Esses são os caçadores de furacões, verdadeiros astronautas do tempo. Eles voam em aviões super resistentes, equipados com instrumentos de última geração, tipo um carro de Fórmula 1 do ar. Dentro do olho do furacão, eles medem a força do vento, a pressão do ar e a estrutura da tempestade, tudo em tempo real. Os dados que eles coletam são valiosos para melhorar as previsões dos meteorologistas, tipo um like nas redes sociais. Graças a eles, as pessoas podem ser avisadas com antecedência e se preparar para a chegada do furacão, tipo um aviso prévio da natureza. Seção 8. Fatos interessantes sobre furacões. Hora da fofoca climática. Preparei algumas curiosidades sobre os furacões. Segura essa marimba. Sabia que o nome furacão vem de Juracan, o deus do mal dos índios caribenhos? Eles acreditavam que ele era o responsável por essas tempestades assustadoras, tipo o nosso Saci Pererê, mas em versão marítima. O maior furacão já registrado foi o Tufão Tipe, em 1979. Ele era gigantesco, maior que o Brasil. Imagina o tamanho dessa ventania. Esses furacões são como mochileiros, podem durar semanas e viajar milhares de quilômetros pelo oceano, tipo um mochilão pela Europa. A pressão mais baixa já registrada dentro de um furacão foi no Tufão Tipe, uma pressão tão baixa que faria a gente desmaiar só de pensar. E para piorar, os furacões podem gerar tornados, formando um verdadeiro liquidificador de vento. É para destruir tudo. Seção 9. A importância da preparação. Se liga nas dicas.
Se você vive em uma área que costuma ter furacões, é preciso estar preparado, tipo um bom escoteiro. Tenha um plano de emergência para você e sua família, como se fosse um mapa da mina para escapar do perigo, tipo um plano infalível. Prepare um kit de sobrevivência com água, comida, kit de primeiros socorros e documentos importantes, como se fosse uma mochila de carnaval. Estude as rotas de fuga, os caminhos seguros para sair da área de risco, tipo um mapa do tesouro. Fique de olho na previsão do tempo, como quem acompanha o resultado da Mega Sena. Proteja sua casa antes da chegada do furacão, como se estivesse se preparando para um rodeio. Proteja as janelas com madeira, como se estivesse construindo um forte Apache. Guarde tudo que estiver solto no quintal, como se estivesse organizando a casa para o ano novo. E pode as árvores, para que os galhos não virem dardos voadores. Estar preparado é a melhor forma de enfrentar um furacão com segurança, tipo um bom brasileiro prevenido. Seção 10. Conclusão. Respeitando o poder da natureza. É com essa reflexão que a gente termina. Os furacões são como a natureza mostrando quem manda, um espetáculo impressionante e assustador ao mesmo tempo, tipo quando o Brasil ganha a Copa do Mundo. Eles podem causar muita destruição, mas entendendo como eles funcionam, podemos nos proteger melhor, tipo um jogo de xadrez com a natureza. Fique atento aos avisos, tome cuidado e respeite a força da natureza. Lembre-se, é melhor prevenir do que remediar. Informação é a melhor arma contra os furacões. Fique seguro e até a próxima. Caught in the